Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sou Letícia Vilela. Eu estou conectando vocês no podcast Conexão Humana 5.0, que é um podcast que conecta ciência, tecnologia e humanidade através de conversas que informam, inspiram e transformam. É saúde, é inovação, é inteligência artificial, qualidade de vida, desenvolvimento humano. Tudo isso vai ser discutido com profissionais que acreditam no potencial humano, que acreditam no futuro e que o futuro será cada vez mais tecnológico e que não se pode, apesar da tecnologia, perder a essência humana. Então, nosso convidado de hoje veio falar sobre um tema muito legal que, silenciosamente, pode estar sabotando os seus resultados, os seus relacionamentos e até sua felicidade, que são as crenças limitantes. Talvez você já tenha usado alguma frase do tipo, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, não dá certo. Então, da onde vocês acham que vêm essas ideias? Será que isso é verdade? Dá para mudar? Então, para conversar sobre isso, eu trouxe nosso convidado, o Dr. Valdir Kaftan, que é médico, advogado, palestrante, escritor de best-seller, 2 vezes best-seller pela Amazon, com os livros Direito à Morte com Dignidade, Prosperidade à Luz da Ciência, Tradições Judaico-Cristãs da Numerologia. Valdir, muito obrigada por aceitar esse convite. Antes de mais nada, só para o nosso ouvinte ter um contexto, entender um pouco mais, o que te levou a se interessar por esse tema, dessas crenças limitantes? Muito boa noite, eu que agradeço. Apesar de ser um dos idealizadores do podcast Conexão Humana 5.0, hoje eu estou aqui como entrevistado. E o que me levou a abordar esse tema foi o fato de, no meu segundo livro best-seller pela Amazon, Prosperidade à Luz da Ciência, das Tradições Judaicas e Numerologia, nesse livro eu abordo as maneiras que você utiliza para chegar à prosperidade. Porém, é muito complexo você atingir a prosperidade. Não basta só você utilizar o método do pensamento, do sentimento, você pensar, sentir, focar, ter uma direção e agir. Isso é importante. Porém, uma das coisas que pode minar essa prosperidade, o seu sucesso, são as crenças limitantes. Essas crenças, por essas crenças, devido a essa limitação, essa barragem na evolução para a prosperidade, que eu resolvi abordar esse tema. Porque sem você superar isso, você não consegue evoluir e atingir a verdadeira prosperidade. Entendi. E o que é, na essência, de crença limitante? Porque o nome é autoexplicativo, mas a essência, de onde elas vêm? O que é? Então, crenças limitantes, como o próprio nome diz, são crenças, ou seja, são ideologias, são ideias, são conclusões que são assimiladas pelo seu subconsciente durante todo o seu crescimento. Desde a época infantil, né, na época da infância, onde o seu cérebro não está formado, que vai até os 7 e às vezes até os 12 anos. E nessa fase de vida, toda informação que você assimila pelo seu subconsciente, através de seus professores, de seus pais, elas são assimiladas e detectadas como verdades absolutas. Então, crenças limitantes são consideradas como verdades absolutas, que você adquire com o passar da sua vida, desde a época da infância até a época adulta. E ela pode ser ocasionada tanto por informações na época da infância, como também, por exemplo, por traumas, por bullying, por problemas que possam ser traumatizados, né? Então, são coisas que acontecem na sua vida e que ficam minadas no seu subconsciente
e que você acaba levando isso para o resto da vida, como se fosse uma verdade. E leva, às vezes, de maneira automática, sem pensar. Porque o seu subconsciente, ele não avalia o que é verdadeiro, o que é falso. É só aquilo que é assimilado. E, por sua vez, é muito difícil mudar isso ao longo da vida. Mas como nós veremos aqui, através da entrevista, vamos ver exatamente o que pode ser feito em relação a isso. Então, se eu entendi direito, basicamente a crença limitante é uma forma de proteção em algum momento da vida, só que essa crença continua rodando quando ela já não faz mais sentido, é isso? Exatamente. É exatamente isso. Você assimila isso como uma certa proteção. O nosso cérebro, inicialmente primitivo, ele tinha uma estrutura chamada amígdala cerebral, que fica no hipocampo, que é uma estrutura dentro do cérebro. E essa estrutura, a amígdala, ela foi feita para proteção. Então, na época do homem primitivo, quando você acionava a amígdala, surgiam dois tipos de ações: luta ou fuga. Então, esses sentimentos, essas ideologias, essas crenças, quando elas são acionadas, você também vai acionar a amígdala. E você pode lutar ou fugir, certo? É lógico que o cérebro do ser humano evoluiu com o passar dos tempos. E nós adquirimos o córtex pré-frontal, onde são praticadas as decisões, onde você tem o poder de raciocinar e pensar. Só que, às vezes, pode existir uma coisa que chama o sequestro da amígdala. O que significa isso? Significa que você, quando você é submetido a uma certa emoção, a primeiro impulso nervoso, neural, vai para a amígdala. E aí, ele pode ir até o córtex pré-frontal, só que ele demora um tempo. E nisso você pode desenvolver duas ações primitivas, luta ou fuga. Então, basicamente, é isso. As crenças limitantes, elas inicialmente serviram de proteção. Hoje também podem ser utilizadas, mas às vezes a sua vida evolui e aquilo que servia para você no passado, hoje pode estar travando a sua vida, impedindo que você evolua em direção à prosperidade, ao sucesso, a uma vida próspera, que pode ser tanto financeira, espiritual, de relacionamentos, religiosa, etc. Bacana. Você consegue dar um exemplo ilustrativo com casos específicos? Como que isso funciona na prática? Tipo uma historinha resumida para o nosso telespectador entender? Olha, eu posso sim, com certeza. Vamos imaginar uma situação. Eu vou dar uma situação fictícia e depois uma situação verdadeira que muita gente conhece, principalmente o pessoal da minha faixa etária. Eu estou na faixa dos 60, mas quem tem 70 anos, por exemplo, conhece essa história, e é uma história que revista no meio esportivo. Agora, inclusive, está passando na Netflix a história do tricampeonato mundial, né, de futebol. Então, vou falar primeiro uma história fictícia. Você imagina a situação em que um pai tem 2 filhos. E os filhos, logicamente, são diferentes. E aí, ele tem um filho que é organizado, responsável, e o outro que é um bagunceiro, desorganizado e irresponsável. E ele chega para o primeiro filho, que é o irresponsável, bagunçado, desorganizado, e chega para ele e fala: filho, por que você não é igual ao seu irmão? Responsável, organizado, você é um bagunceiro, irresponsável, e acaba diminuindo aquele filho. Esse filho, ele vai guardar essa informação, essa comparação, o resto da vida dele. Então, pais, tomem cuidado com o que vocês dizem para os seus filhos, porque vocês podem estar introduzindo crenças limitantes que vão limitar o crescimento e a prosperidade desse seu filho. Então, nesse caso aí, por exemplo, vai crescer um adulto limitado, que vai estar sempre preocupado, que ele não é bom o suficiente, que ele não é responsável. Ou seja, a chance dele crescer, de se tornar uma pessoa mais próspera, vai estar sempre limitada a essa crença. Entendeu? Esse é o exemplo fictício. Agora eu vou dar um exemplo real, que é o exemplo com o nosso rei do futebol, o Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Então, o Pelé, ele começou a carreira dele muito jovem, e logo com 16 anos, ele foi escalado para a primeira Copa do Mundo em 1958. E foi muito bem,
saiu consagrado. E, logicamente, ele evoluiu muito bem no Santos Futebol Clube, foi bicampeão mundial. Mas quando foi em 62, ele foi convocado novamente para a Copa. E aconteceu? Se machucou. Se machucou. Essa Copa, como se vocês verem a história, quem levou a Copa foi o Garrincha. Já em 66, o que aconteceu? O português Eusébio foi maldoso e praticamente tirou o Pelé da Copa, que se machucou novamente. Quando foi na Copa de 70, vocês vão ver isso muito bem no seriado da Netflix, ele estava com uma crença limitante. Ou seja, na cabeça dele ele fala, pô, toda Copa que eu vou eu me machuco. Então ele começou a falar, pô, eu não quero ir para a Copa de 70. E foi graças ao João Avelange, que era o técnico da época, e ao pai dele, o Dondinho. O Dondinho chegou para ele, na época estava tendo o homem estava chegando à Lua, em 1968, se não me engano. E aí eles estavam vendo pela televisão, e aí ele chegou para o Pelé chegou para ele e falou, pai, eu acho que eu não vou jogar a Copa de 70, porque eu sempre me machuco, e eu acho que vai acontecer isso de novo, eu não dou muita sorte. E aí o Dondinho virou para ele e falou, olha, Pelé, o homem que está chegando agora, pisando na Lua, você sabe o que ele passou para chegar nessa situação? Ele sofreu muito. E nem por isso ele desistiu, chegou lá, hoje está pisando na Lua. Então você não pode desistir dos seus sonhos. Falou isso pro Pelé, isso mais o João Avelange, colocaram na cabeça dele, colocaram ele na Copa de 70. Aí vocês vão ver na série lá que no começo a crença limitante chega na cabeça dele, começa a ver o filme, mas ele supera isso mentalmente. Prosperidade é consciência. Ele conseguiu prosperar, conseguiu ser campeão, tricampeão mundial. O primeiro jogador a ser tricampeão mundial, o Pelé. Então esse foi um exemplo real, né, de que a crença limitante pode realmente sugestionar a pessoa a não evoluir. E ele era uma pessoa que tinha todos os exemplos possíveis para ter crença limitante. Ainda assim, ele conseguiu se superar, né? E como que se você fosse Pelé, eu não sei como você mesmo faz para superar as crenças limitantes? Aliás, não só superar, mas identificar a crença limitante. Então, a crença limitante, para você identificar, muitas vezes ela é subliminar, né? Ela está no seu subconsciente e você não tem nem ciência de que tem uma crença limitante, né? E você vai tocando no automático a sua vida e em determinado momento ela aparece e te bloqueia, né? Então, o que você tem que fazer primeiro como ser humano? Você tem primeiro se identificar, né? Você tem que fazer a linguagem corporal. Você fazer a sua linguagem corporal. Porque o que acontece? As crenças limitantes, em geral, despertam sentimentos de baixa frequência. Vou falar um pouquinho sobre sentimentos, só para vocês terem uma ideia. Isso está bem abordado no meu livro, né, Prosperidade à Luz da Ciência, das Tradições Judaicas e Numerologia, e no meu curso, Aprenda a Ser Próspero. Depois eu vou divulgar o link aí para vocês entrarem na minha página e averiguarem exatamente isso. Então, o que acontece? A crença limitante, ela desencadeia emoções de baixa vibração, emoções ruins. É o medo, a raiva, a tristeza, a culpa, a vergonha, né? Então, o que acontece? Eu vou explicar um pouquinho sobre sentimentos para vocês entenderem um pouco o que a crença limitante pode ocasionar. Houve um cientista chamado David Hopkins, era um psiquiatra. Ele resolveu fazer um experimento com os seus pacientes. Foram milhares de pacientes. Ele colocou esses pacientes, submeteu esses pacientes a determinados sentimentos. Sentimentos nobres, que começam com a coragem e vão até alta espiritualidade, né? Paz, amor e assim por diante. E os sentimentos mais baixos, né? Que vão da vergonha, a tristeza,
vários sentimentos assim, baixos, né? Medo, né? E outros similares. Então, o que ele fez? Ele submetia os pacientes a esses sentimentos. Depois que o paciente estava no auge do sentimento, ele fazia o paciente adquirir uma força, realizar uma força através do dinamômetro, aquele aparelho que mede a força. E aí ele media, né, a intensidade da força dessa pessoa quando ele era submetido a esses determinados sentimentos. E aí ele fez uma escala logarítmica, transformou isso em frequência e elaborou uma escala, chama escala de Hopkins. E essa escala vai de 0 a 1000, né? Sendo que 1000 só as pessoas as divindades praticamente, né? Jesus Cristo, Buda, que atingem a alta espiritualidade. Pra você ter uma ideia, o ser humano médio, a frequência é de 250 Hz. E para chegar em 1000 é muita coisa. Isso é um ser humano bom, né? Que pratica só coisas boas, etc. Então, voltando às crenças limitantes, elas desencadeiam sentimentos de baixa vibração. Por exemplo, o medo, certo? E o medo é aquele sentimento primitivo que aciona a amígdala. Então é luta ou fuga. E geralmente é a fuga, né? Então a pessoa se amedronta diante desses sentimentos. Então, desculpa, qual foi a pergunta que você fez mesmo? Como que a gente faz para identificar essas crenças? Identificar essas crenças. Então, a primeira coisa, você tem que fazer uma leitura corporal. Então, você começou a acionar o seu sistema nervoso autônomo, sentir a boca seca, a boca tremer, as pernas tremerem, a mão fria, sudorese, né, palpitação. Isso aí, a priori, pode ser uma síndrome do pânico, né, uma síndrome de ansiedade, mas também pode ser um inicial de crenças limitantes, né? Então, se você conseguir ver a sua leitura corporal, você vai perceber que você não está bem. E isso pode estar relacionado com alguma crença limitante. Essa é a primeira situação. Outra situação, para você identificar isso, são através de algumas frases, né? Diálogos internos. Por exemplo, eu nunca, não sei o quê, eu nunca posso, ou eu sempre não consigo, sabe? Eu sempre, eu sou assim mesmo. Então, quando você começa a falar esse tipo de frase, é um sinal que você está diante de uma crença limitante. Então, essa é uma outra situação. Outra situação para você identificar é quando você tem sentimentos exagerados, sentimentos de baixa frequência exagerados, como, por exemplo, culpa intensa, medo intensa, vergonha intensa. Isso aí também é característico de crença limitante. Outra situação, você começa a bloquear determinadas coisas da sua vida baseado em frases que você ouviu quando você era criança, certo? Então, estão todas essas maneiras você consegue identificar as crenças limitantes, certo? Então, basicamente é isso, são maneiras que você consegue identificar. E você identificando, a primeira coisa, identificando, você consegue tomar uma providência. Tá, e você, uma vez que você identifica, você recomenda, não sei, escrever isso, deixar num diário, algo assim? Olha, isso aí tem um nome, inclusive, né? É o método de scripting. O scripting você pode fazer para coisas boas ou coisas ruins. No caso das crenças limitantes, são coisas ruins, né? São, por exemplo, uma procrastinação, uma coisa que você fica enrolando para fazer, um currículo que você deixa de entregar, porque você se acha que você é incompetente, que você não vai atingir, não é merecedor, né? Então, todas as ações que você vê que não é normal, você começou a se sentir mal, você não está conseguindo evoluir, não está conseguindo se destacar, você está fugindo, você está querendo dormir, você foge de compromissos, foge de desafios. Isso aí você tem que anotar tudo,
Você anotando tudo, você pode fazer uma avaliação sobre isso. E fazendo essa avaliação, você consegue tomar uma providência e reverter. É difícil reverter, eu concordo. Exige muita resiliência, habitualidade, mas é possível. Bacana. Bom, e acho que agora a gente vai chegar na parte que todo mundo quer ouvir, que é basicamente, existe como mudar essas crenças? Existe um passo a passo? Ou existe um geral de como mudar isso? Olha, existem várias maneiras de você combater as crenças limitantes. Inclusive, eu vou ser meio redundante, mas eu vou falar algumas aqui porque é um assunto meio extenso. E eu tenho um manual, um e-book dentro da minha página lá, que praticamente eu tô doando, né? R$17, só para constar. E fala muito sobre o desbloqueando a prosperidade, fala muito sobre o desbloqueio de crenças limitantes. Mas eu vou falar algumas situações, porque realmente o assunto é bem extenso. Algumas maneira prática. Primeira coisa que você tem que fazer é tomar consciência de que você tem uma crença limitante. Como eu disse, essas crenças ficam embutidas no seu subconsciente e com o passar do tempo, você vai, ela acaba praticamente surgindo espontaneamente, automaticamente, diante de certas situações. E geralmente é para te bloquear, para restringir e para você não evoluir, certo? Depois que você toma consciência de que você tem uma crença limitante e qual é a crença limitante, aí você pode questionar essa crença limitante. Porque a crença limitante, como eu já disse, é uma verdade, você considera como uma verdade absoluta. Aí você questionando, você vai falar, será que isso é verdade mesmo? Por exemplo, no caso, eu não sou bom o suficiente. Aí você vai pensar, começa a questionar. Mas eu faço tanta coisa boa, né? Eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Só nisso que eu não sou bom. Então, eu acredito que... você muda a pergunta. Em vez de você falar... da afirmação, aliás, né? Em vez de você falar, eu não sou bom o suficiente, você muda para... eu acredito que talvez eu não seja bom o suficiente. A diferença é que o fato de você falar, eu acredito que talvez, gera dúvida. Ou seja, a crença limitante já não é mais uma verdade absoluta. Então você mudou a frase e você transformou aquilo que era uma verdade absoluta em uma possibilidade. Então, se há uma possibilidade, a possibilidade pode ser verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Então, eu falo assim, nesse quesito, eu não sou bom. Mas nesse outro quesito, eu desempenho muito bem. Então, eu posso me preparar adequadamente e melhorar, ficar bom em todos os quesitos. Então, dessa maneira, você consegue uma solução para sobrepujar essa crença limitante. Lembrando que o medo, as crenças limitantes, geralmente levam ao medo. E o medo é um sentimento, uma emoção que te trava. Trava bastante. E quando ela trava, ela impede sua criatividade, impede seu poder de decisão. Ou seja, é fuga, né? Luta ou fuga, lembra que eu disse. Então, você aventando essa alternativa de mudar a frase que levou a uma crença limitante, como eu não sou bom o suficiente, você colocar alternativas, você consegue superar essa crença. É uma das maneiras de superar essa crença. Mas existem várias outras maneiras, né? Por exemplo, a meditação. Meditação é fantástico para você superar uma crença limitante. E tem outras maneiras que eu abordo no meu e-book Desbloqueando a Prosperidade. Se eu não me engano, acho que eu até li no seu livro que não existe ninguém que não é bom, existe alguém que não praticou o suficiente. As pessoas... É raro ter um gênio, assim, um Pelé que nasce chutando a bola. As pessoas praticam, né? Então, além de questionar,
a gente se questiona sobre a crença limitante e depois joga ela fora ou coloca ela no lugar certo? Como é que a gente faz depois de questionar? Não, você vai questionar. Depois que você questionou, você vai tentar amenizar, mudando, vai tentar pegar aquela crença, transformar numa frase. Depois você vai pegar aquela frase e arrumar alternativas para amenizar aquela frase, para ela deixar de ser crença, uma verdade absoluta. Ou seja, alternativas, né? E outra coisa, o medo, né? O medo, ele te trava. E qual que é a maneira que você tem para vencer o medo? O medo é um problema que afeta a nossa sociedade intensamente e te trava, você não consegue evoluir devido ao medo. Então, qual é a maneira que você tem para sobrepujar o medo? Você tem que se preparar. A palavra é preparação. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, certo? Então, como é que você faz para sobrepujar esse medo? Você vai se preparar. Você vai fazer curso de oratória, você vai aprender técnicas, você vai começando devagarzinho. Mas vale uma atitude habitual e pequena do que grandes atitudes, grandes ações eventuais. Então, todo dia, você vai criar o hábito de falar um pouco. Seja para a câmera, seja para algum amigo. E com isso, você vai quebrando essa crença limitante, né? Essa é uma outra alternativa, certo? E aí você tocou num ponto importante, porque não é só trocar o pensamento, é importante para partir para ação, pelo que você está falando. Qual que é a parte, assim, a essência de partir para ação, do pensamento para a prática? Qual é a parte mais importante nisso? Porque é o seguinte, as crenças limitantes, elas não são derivadas só de pensamentos, de palavras. Geralmente, quando você recebe uma crença limitante, ou foi por uma palavra de um familiar seu, de um pai, da mãe, ou foi por um trauma que você teve no passado, nesse caso, a crença ela está diretamente ligada às sensações. Então, vou dar um exemplo assim, por exemplo, um exemplo esdrúxulo. Vamos supor, você está... o dia que aquele pai falou com o filho de maneira áspera, comparando com o irmão. Vamos supor que ele está lá na varanda da casa dele, na hora do café, aquele cheiro de café, aquele sol se pondo, e aí ele vai e fala aquelas palavras ruins que ficaram fixadas no subconsciente daquela criança. Não foram só as palavras que ficaram fixadas. Foi toda aquela experiência de sensações, certo? O cheiro do café, o pôr do sol, aquilo ficou gravado no subconsciente. Então, para você reverter essa crença limitante, não basta você simplesmente pensar positivo, você tem que fazer de maneira prática, porque você vai ter que reverter isso também envolvendo sensações, para que fique o seu subconsciente de maneira rotineira, habitual, e que envolva sensações, que aí você consegue, de certa forma, reverter essa crença limitante. Então, meio que a ideia é colecionar provas de que aquela crença não é verdade. Então, como eu disse, as crenças não são herdadas só por pensamentos, são herdadas por sensações. Então você tem que fazer essa crença ser revertida através de experimentos concretos, certo? Por exemplo, o caso da pessoa que tem medo de falar em público. Ela vai, com o passar do tempo, ela vai começar a fala para uma pessoa, fala na câmera, começa a treinar aquilo todo dia. Com isso, ela vai desbloqueando. São elementos concretos. Você vai apresentar para o seu subconsciente uma nova versão, certo? Daquilo que era anteriormente. E com isso, você vai acabar desbloqueando aquela crença limitante. Então, ou seja, são fatos concretos que você apresenta no lugar daquele anterior que era traumatizante, que bloqueava a sua prosperidade,
e que vão, com o passar do tempo, sendo assimilados pelo subconsciente. Só para dar um detalhe importante. A hora melhor para você fazer isso é na parte da manhã, quando você acabou de acordar, ou à noite, quando você está bocejando, morrendo de sono. Por quê? Porque nesse horário, a nossa frequência, a frequência cerebral é muito lenta. Pode ver que tem gente que acorda e não sabe nem o que está falando, nem o que está fazendo. Então, nesse horário, tudo que você falar, o seu cérebro vai considerar como verdade. Ele não vai ter discernimento entre se é mentira ou se é verdade. Você vai jogar para o seu cérebro. Lógico que se for uma coisa muito discrepante, ele não vai aceitar de cara. Você vai ter que ter uma certa habitualidade. Às vezes demoram meses. Mas você tem que insistir, tem que ter resiliente e falar somente nesses horários. Na parte da manhã e na parte da noite antes de dormir. Com isso você consegue reverter essas crenças limitantes, essas verdades que antes eram absolutas, em verdades parciais, depois se livrar delas completamente. E você acha que a pessoa consegue reverter sozinha essa crença? Ou ela vai precisar pode ter casos que ela precise de uma ajuda profissional? Olha, ninguém é dono da verdade. Essa é a grande verdade. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: a mente é tudo. Mas às vezes a mente está tão doente, está tão lesada, que essa pessoa não consegue reverter isso sozinha. Nem com todas as técnicas que estão lá no meu manual, no meu e-book, não consegue reverter. Então, às vezes, a tristeza dela é tão profunda, a culpa dela é tão profunda, que ela precisa procurar uma ajuda profissional. É um psicólogo, um psiquiatra, às vezes precisa tomar remédio. Eu mesmo fui vítima de uma situação como essa. Eu teve uma época da minha vida que eu estava com muita coisa na cabeça. Eu já era médico, estava fazendo faculdade de Direito, apresentando TCC, fiquei doente, tive câncer, fiz cirurgia cardíaca, ou seja, minha cabeça estava um estresse total. E aí eu desenvolvi a síndrome do pânico. Eu tive falta de ar, tive batedeira, sudorese, não conseguia ficar parado, é uma sensação de morte iminente. E aí eu tive que procurar ajuda psiquiátrica. Então, às vezes, certas situações você tem que procurar. Eu tomei remédio 6 meses, certo? E após 6 meses comecei a estudar, sempre fui uma pessoa muito estudiosa, comecei a estudar neurociência, meditação, certo? E através da meditação, através do controle pela respiração, eu consegui reverter esse quadro e abandonar a medicação psiquiátrica. E hoje, se porventura às vezes acontece, por exemplo, se eu ficar preso no elevador, às vezes desencadeia. Mas aí eu consigo me controlar. Então a mente é tudo, mas nem sempre você consegue controlar tudo sozinho, né? Nem com toda a técnica do mundo. Às vezes você precisa de uma ajuda profissional. Bacana. E qual profissional a gente deve procurar especificamente? Como eu disse, o psicólogo, o psiquiatra, às vezes um terapeuta junguiano, né? Esse tipo de profissional. Para quem quer começar a trabalhar nessas crenças limitantes hoje, você pode passar algumas ações mais práticas para começar a trabalhar nelas? Sim, as ações mais práticas, acho que muitas eu já até falei. Primeira ação é você ter consciência de que você tem uma crença limitante. Uma das coisas que me fez a estudar esse assunto, fora a minha vida pessoal, foi ver que muitas pessoas tinham a mesma atividade, tinham o mesmo pensamento, adotavam a mesma postura, só que umas evoluíam, cresciam, prosperavam e outras ficavam no mesmo lugar. Falei, tem alguma coisa errada com isso, né? A pessoa era tão competente quanto a outra. E aí eu acabei estudando crença limitante. E às vezes a pessoa não sabe, ou então se nega que tem uma crença limitante. Então a primeira coisa é você aceitar que você tem uma crença limitante, você descobrir qual é a crença limitante, ter consciência dela. Depois que você tem consciência, fazer anotações diárias
E outra coisa, você nunca pode... Se você descobrir que você tem várias crenças limitantes, por exemplo, crença limitante para evoluir financeiramente, certo? Crença limitante para evoluir em relacionamentos amorosos. Crença limitante para evoluir profissionalmente. Primeira coisa, nunca queira resolver todas de uma vez só. Resolva uma por vez, devagar e sempre, certo? Então essa é a segunda dica, certo? E a terceira dica é você conviver com pessoas de alto astral. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas com que convivemos. Então, se você convive com pessoas baixo astral, você vai ficar no baixo astral. Então, às vezes você fala, não, mas eu vivo ali, são aquelas pessoas, não tem como. Você tem como sair disso. Procure fazer cursos, procure assistir palestras, procure fazer mentorias, ler livros interessantes, aumentar seu conhecimento, conhecer pessoas que têm um notório saber, pessoas que podem acrescentar na sua vida. Com isso, o seu astral vai melhorar. E outra coisa, procure cultivar sentimentos de alta vibração. A gratidão, por exemplo. A gratidão é um sentimento sensacional, uma emoção sensacional. Você deve agradecer todos os dias pelo que você tem e pelo que você pretende ter. Uma gratidão antecipada. Você agradeça desde a hora que você acordou, principalmente na hora que você acordou. Você agradeça tudo, pelo ar que você respira, pela casa que você mora, pelo ambiente onde você vive. Outra coisa, pare de reclamar. A reclamação é a ferramenta do diabo. Não reclame. Reclamar é você clamar para que aquilo aconteça novamente. Pare de reclamar. Só seja grato. A gratidão, existem trabalhos científicos que a gratidão faz com que você produza hormônios que aumentam sua criatividade, aumentam a sua sensação de felicidade, sua alegria, o amor pelo próximo. Ou seja, você cultivando sentimentos nobres, como a gratidão, a alegria, o amor, né? Se você ver uma pessoa que está na mesma situação que você, evoluindo, né? Tanto financeiramente como emocionalmente, evoluindo, prosperando, você não fica com inveja, você deseja o bem para ela. Fala, Deus te abençoe, que você seja cada vez mais próspero. A palavra, ela tem energia, e tudo que você emana volta para você. Você deve praticar a doação. Ou seja, resumindo, você sendo uma pessoa boa, você também vai ajudar a reverter essas crenças limitantes. Bacana. Pessoal, infelizmente a gente está caminhando para o fim. Essa conversa é maravilhosa, daria horas e horas de conversa, de novos assuntos. Mas que mensagem que você deixaria final para aquele ouvinte que está percebendo, está ouvindo a nossa conversa, está percebendo que carrega várias crenças limitantes ao longo da vida? Eu quero dizer para vocês que vocês não são só as crenças limitantes. Vocês podem ser muito mais que isso. Vocês podem vencê-las. Usem sua mente de forma positiva. Falem palavras boas. Deixem de fazer intriga, de fazer fofoca. Façam coisas boas, plantem o bem e receberão o bem. E aí você conseguirá reverter essas crenças de maneira mais suave. Ou você pode aprender pelo amor ou pela dor. E assim é a vida. Eu encerro aqui e agradeço pelo convite, né? Apesar de eu ser um dos idealizadores do podcast. E não esqueçam de entrar no meu site, tá? Prosperidade/Cloud, CLOUD. Entre no meu site e vocês verão muitas coisas interessantes. Muito obrigada. Obrigada pela clareza, pela profundidade. Obrigada, ouvinte, que estava até aqui ouvindo a gente, nos acompanhando. Se essa conversa fez sentido para você, se vocês identificaram alguma crença limitante,
dá like, nos segue, aperta o sininho, que vai ajudar bastante a gente aqui. Muito obrigada, uma boa semana para todo mundo e nos vemos na próxima.